O microfone está mudo, professor Ernesto. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Agradeço a presença de todos, aos palestrantes que nos antecederam e também aos demais organizadores do evento. Gostaria também de agradecer a organização do evento pela oportunidade de presidir esse painel, que muito me honra, na presença do professor doutor Vladimir Silveira. Professor Vladimir, que falará hoje a respeito de soft law e a governança sustentável durante a pandemia. O professor Vladimir atualmente é professor titular de Direitos Humanos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Tem um extenso currículo, passagem aí pela presidência do COMPED na área de Direito, e temos muita felicidade em tê-lo vez mais aqui no Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Muito obrigado pela disponibilidade, professor Vladimir. O senhor está com a palavra. Professor Ernesto, primeiramente gostaria de dizer da minha satisfação de voltar a este congresso, mais uma vez participar da nossa sociedade científica do direito internacional, dizer que é um privilégio, uma honra poder debater temas que me são tão caros, em especial com um público tão qualificado, e é um momento de congressamento, e que a gente sempre espera para ouvir os colegas e também para trocar opiniões, acertar referenciais teóricos, descobrir novos autores, e também temas que acabam surgindo, ou seja, do cotidiano e também das nossas pesquisas. O meu tema que eu trago aqui, falando sobre a governança sustentável durante a pandemia, e também a soft law, são algumas inquietudes que eu já tinha em relação à soft law, algumas discussões que eu já tratei em outras oportunidades, mas agora, com um exemplo extremamente rico, interessante, que eu vou procurar dividir com os senhores e dentro da nossa linha de pesquisa, e que foca na sustentabilidade em Campo Grande, que seria o evento seria efetivamente em Campo Grande, então uma pena que a gente não tem toda a comunidade internacional no Mato Grosso do Sul, mas obviamente que encontraremos outras oportunidades e estaremos juntos em breve. Tenho certeza disso, que esse momento nós iremos superar. Gostaria de iniciar com uma saudação muito especial ao nosso querido e competente coordenador geral desse evento, desse 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, o meu queridíssimo amigo, professor Wagner Menezes, dizendo que é uma enorme alegria, como disse há pouco, voltar a esse nosso congresso e encontrar, mesmo que virtualmente, tantos amigos, colegas, alunos, ex-alunos, hoje professores, enfim, tantos interessados e estudiosos no direito internacional, algo que eu vi sendo construído, que acompanhei a luta do professor Wagner e diversos outros professores de direito internacional num trabalho primoroso. Cumprimento também, agora oficialmente, o nosso presidente da mesa, o professor Ernesto Gomes Esteves Neto. É um prazer tê-lo aqui para discutirmos e dividir esse espaço com Vossa Excelência. Por fim, gostaria de parabenizar a equipe organizadora do evento, na pessoa do dedicado professor César Augusto Silva da Silva, meu colega na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que a cada ano, ou seja, essa equipe que a cada ano consegue superar e colocar o Congresso entre os principais eventos científicos do país. Ainda nesse momento inicial da minha fala, quero me juntar e registrar, mas quero me juntar a todas e todos, congressistas, e render as minhas homenagens ao meu grande amigo e parceiro, o professor Cláudio Finkenstein, homenageado desse nosso 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional.
Professor Cláudio, que sempre, né, foi e é uma referência na docência, em especial em direito internacional, né? Cláudio, e aqui quero registrar de público, né, justíssima essa homenagem, né, e agradecer todos os ensinamentos, a amizade e anos de parceria que temos tido com muito orgulho e com muita alegria na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Já se vão vários anos, né, dividindo turmas, escrevendo livros, fazendo projetos em conjunto, o que fico muito feliz, né, ou seja, de termos uma homenagem ao professor, né, do quilate do professor Cláudio nesse nosso Congresso de Direito Internacional, né? Como eu disse, né, falarei sobre a soft law e a governança sustentável durante a pandemia, que é um tema que venho me dedicando já há um bom tempo, né, e mais, né, nos últimos anos, nos últimos meses, inclusive, a discussão sobre sustentabilidade, até por conta de Campo Grande, né, ou seja, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do nosso mestrado em Direitos Humanos, né, e que tem um foco, né, nessa discussão do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade. Então, rapidamente, porque eu sei que o nosso congresso, né, tem diversos autores ainda para se apresentarem, né, e nós temos um tempo limitado. Então, eu procurei fazer uma apresentação que eu vou falar inicialmente sobre a força normativa da soft law, depois eu trarei o conceito de sustentabilidade, né, e adaptarei para os tempos de pandemia, né, e depois nós pegaremos um aspecto da sustentabilidade, o quarto elemento, a governança, como um elemento do pluridimensionalismo sustentável, né? E a gente vai ver como isso funciona durante a pandemia, né? Os exemplos que nós tivemos nos últimos meses, né? Bom, é importante dizermos que o processo legislativo de criação de leis internacionais é complexo, né, dinâmico e caracterizado pelo uso de diversos instrumentos, incluindo aí as normas de soft law e também a de hard law, né, que elas são complementares. Nas últimas décadas, a comunidade internacional presenciou um aumento, né, no uso das normas de soft law, né, especialmente na área de direito internacional do meio ambiente, né. De acordo com as Nações Unidas, existem, né, mais de 210 convenções e declarações e outros documentos adotados em resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas desde 1946. E a maioria desses documentos são declarações, princípios e recomendações que são justamente típicas normas de soft law, né? Ou seja, a maioria das resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, assim como a maioria dos documentos jurídicos internacionais, não são juridicamente vinculantes, possuindo um caráter mais político, diria moral, né, do que jurídico, o que traz questionamento quanto ao seu conteúdo, obrigatoriedade e efeitos, algo que vamos procurar, né, esclarecer e aprofundar nos próximos slides. Assim, vou apresentar, no primeiro momento, a força normativa da soft law e, na sequência, o conceito da sustentabilidade, né? Visto que as normas de soft law são importantes para o direito internacional ambiental e estão sendo cada vez mais utilizadas, né, por possuírem vantagens, né, significativas. E, por fim, irei ainda abordar a governança como esse elemento do pluridimensionalismo, do aspecto da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, né? Muito bem. Inicialmente, né, cabe dizer que o surgimento do desenvolvimento das normas de soft law se deu ao fato, né, de que os estados, em alguns casos, né, não entraram em acordo a ponto de assinar e ratificar diversos tratados, como entendimento de que que haveria, na verdade, um excesso de compromisso com objetivos globais, né? Então, os estados tinham receio, né, e ficavam numa posição conservadora, tímida, né, de avançarem em determinados documentos que já tinham adquirido essa envergadura global, né?
Atribuir uma definição para soft law, né, portanto, tem sido uma tarefa complexa entre os doutrinadores, pois a própria expressão soft law enseja um paradoxo. E aí tem a ver com essa não vontade de vinculação dos estados, né? Então, nós precisaríamos de uma norma intermediária, né, mas que fizesse com que os estados caminhassem na direção correta, né, da comunidade internacional, né? Então, essa expressão soft law, como eu disse, ela enseja um paradoxo, que advém do simples fato que direito representa, em grandes linhas, algo obrigatório, capaz de impor sanção, algo preciso, hard, duro, né? Portanto, oposto a algo não obrigatório, genérico, flexível, né? Ou seja, soft, né? Quando a gente dá aula em relações internacionais, é muito mais simples para os alunos de RI entenderem esse conceito de soft law. Mas como muitas matérias batem nesse aspecto de impor sanção, né, da norma, né, que ela precisa ser dura, né, precisa, né, nós temos dificuldade para os estudantes do direito, obviamente, não dos alunos de direito internacional, né? Mas, no primeiro momento, sim, eles sentem essa dificuldade, né? Mas vamos lá. Se admitida a soft law como direito, né, e que, obviamente, é essa a nossa hipótese aqui, né, esta deve ser identificada como diferente, né, pois não será obrigatória. Será um direito com normas relativizadas, flexíveis. Se considerado como um não direito, constata-se que as regulamentações se ampliam no âmbito não jurídico, né? Será que é esse o caminho? Ou seja, nós iremos para uma política internacional e não para, né, um aspecto do direito internacional? Portanto, a força normativa da soft law decorre menos do processo de internalização e mais da sua natureza de consolidação de princípios, diretrizes, né, ou o que a gente gosta de chamar agendas globais. Importante também registrar que as discussões doutrinárias acerca das normas de soft law são recentes, né, assim como o seu surgimento e desenvolvimento, numa perspectiva histórica, obviamente. Para boa parte dos internacionalistas, o surgimento e desenvolvimento das normas de soft law deve ao fato de que os estados, em alguns casos, não entram em acordo a ponto de assinar e ratificar diversos tratados. Algumas vezes, uma espécie de aversão a isto, né, como um entendimento de que haveria um excesso de compromisso com os objetivos globais, né, marca a posição dos estados e dificulta o avanço no multilateralismo, né? E aí precisamos das normas de soft law para evoluir, né, e para diminuir essa aversão e essa preocupação dos estados, né? Após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da Organização das Nações Unidas, as normas de soft law passaram a ter maior influência nas relações internacionais. O que eu quero dizer, né? Alterou-se, né, a forma como o direito internacional é produzido, né, que passou a contar tanto com normas de hard law quanto também de soft law, justamente para podermos avançar e ampliar a regulação internacional, a governança internacional, que vamos chegar mais na frente. Muitas vezes, conflitos de interesses podem ser solucionados sem a necessidade de uma lei, né, no sentido estrito sensu, por meio, por exemplo, de informação e educação, simplesmente. Assim como negociações que não envolvam a movimentação da máquina judiciária. Ou seja, nem sempre é preciso existir uma norma de hard law, né, ou de direito positivo para que conflitos sejam resolvidos e, muitas vezes, um direito indicativo ou declaratório, né, como norma de soft law, pode auxiliar e até resolver, solucionar, né, alguma discordância entre as partes e eventuais negociações entre as mesmas. Cabe dizer, portanto, que a soft law é predominantemente uma norma social, afastando-se do conceito, né, mais corriqueiro, né, de norma legal. Não há um consenso a respeito da definição sobre o que seria soft law, mas, na maioria das vezes,
esse termo se refere a qualquer documento internacional escrito contendo princípios, normas, padrões e outras declarações do comportamento esperado dos Estados e também das organizações internacionais que não sejam definidos como um tratado, né? E aí pensando no tratado como gênero e guardando todas as suas espécies, né? Portanto, soft law pode designar uma realidade bastante ampla e variada, né? Em um sentido mais genérico, refere-se a qualquer instrumento regulatório, né, dotado de força normativa limitada, né? Isto é, que em princípio não é vinculante, não cria obrigações jurídicas, mas ainda assim pode produzir certos efeitos concretos aos destinatários. Às vezes, a expressão identifica documentos cuja própria forma é flexível, né, como recomendações, e outras vezes conteúdo pouco constritivo, como normas e princípios formulados como cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. Outras vezes ainda, regras que não podem ser impostas por mecanismos compulsórios, né? De resolução de disputa, o que a gente chama o soft enforcement, né? Assim, nessa palestra, né, usarei esta terminologia, a soft law, para identificar o corpo de atos não obrigatórios como diretrizes, protocolos, guias, regras, estándares, práticas, códigos de conduta, né, e recomendações elaboradas por órgãos não estatais, como associações profissionais, câmaras de comércio e organismos supranacionais, para regular questões no âmbito internacional. Quanto às normas de soft law e o direito internacional do meio ambiente, pode-se afirmar que a maior parte das questões ambientais internacionais na atualidade, né, são resolvidas por intermédio de mecanismos de negociações em vez de resoluções de controvérsias por terceiros ou mudanças unilaterais de comportamento. Como, por exemplo, no caso de norma, né, princípio, né, de prevenção de dano ambiental transfronteiriço, né, que surgiu de um embate clássico entre Estados Unidos e Canadá, né, que envolvia chuva ácida, que não restringiu diretamente nenhum dos países, mas teve um efeito indireto ao fornecer uma estrutura normativa compartilhada que fundamentou o Tratado sobre Qualidade do Ar entre justamente Canadá e Estados Unidos da América em 91. Né? Mas vejam, né, que nesse processo as normas de direito internacional ambiental, né, puderam desempenhar um papel significativo na definição de termos de debates ao fornecer padrões de avaliação e servindo ainda como base, fundamento para criticar as ações de outros estados, e não apenas dos dois, estabelecendo assim uma estrutura de princípios, os quais podem e devem ser utilizados no desenvolvimento das normas mais específicas, como os tratados. Disso tudo, pode-se afirmar que as normas de soft law são realmente muito importantes para o direito internacional ambiental e estão sendo cada vez mais utilizadas por possuírem significativas vantagens, né? E aqui eu trago para os senhores justamente um exemplo disso, né? Essa tabelinha, né, traz número de casos que fizeram referência a normas de soft law versus número total de casos decididos por ano pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e pela Corte Europeia na primeira instância, tá? Podemos demonstrar com essa tabela o aumento da utilização das normas de soft law no direito internacional do meio ambiente desde o início do século atual. Veja que a gente começa 2000, 2001, 2002, lógico, 2000 ainda está no século XX, né? A partir de 2001 que a gente está vendo essa evolução e esse aumento, né, da proporção da soft law, né? É evidente que houve um grande aumento na utilização, né? E um motivo para isso é que muitas vezes a escolha não se dá entre uma norma de soft law e uma de hard law. É isso que eu gosto de chamar a atenção sempre, né?
mas sim entre uma norma de soft law e nenhuma ação. Tá? Optar pela primeira opção ajuda a mascarar desentendimentos e superar visões competitivas devido ao propósito de organizações e a resolver crises institucionais. Tá? Desse modo, deve-se observar que o aumento da utilização de normas de soft law no direito internacional do meio ambiente ocorre dentro de outros fatores devido ao fato de normas de hard law demorarem mais tempo para serem terminadas, o que pode não ser eficaz, e não é mesmo, tá? Por muitos problemas. Tá? Precisam de uma solução célere, não pode esperar o tratado ficar pronto e todos, tá, os Estados-partes concordarem com a maioria das questões ali envolvidas. Além disso, uma norma de soft law pode se tornar uma norma de hard law posteriormente. Ela pode ter esse caminho. Tá? Nesse sentido, busca-se uma solução mais rápida por intermédio de uma norma de soft law e posteriormente tal solução pode ser consagrada, aí sim, por uma norma de hard law. Dentro desse paradigma, inúmeras e importantes normas de soft law acerca do direito internacional do meio ambiente têm sido adotadas, dentre elas, a Carta Mundial da Natureza, de 1982, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, de 1992, e a Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável, de 2000. Tá? Em 1987, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução denominada Perspectiva Ambiental até o ano 2000 e mais adiante, como uma base para orientar as ações nacionais e a cooperação internacional em política e programas destinados a alcançar um desenvolvimento ambientalmente racional. Registre-se também que, durante esse período, o Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, o PNUMA, tá, também produziu vários instrumentos de soft law, como as diretrizes de Montreal para a proteção do meio ambiente marinho por fontes terrestres em 85, as diretrizes e princípios do Cairo para manejo ambientalmente adequado de resíduos perigosos e as diretrizes de Londres para a troca de informações sobre substâncias químicas e objetos de comércio internacional de 1989. Né? Diante disso, vamos entender, na sequência, um pouco mais sobre o conceito de sustentabilidade e verificar como as normas de soft law têm sido fundamentais para alcançarmos o pluridimensionalismo sustentável nas relações cada vez mais intensas entre o direito internacional e o doméstico. Conceito de sustentabilidade. Né? E aí é importante, né? A partir da segunda metade do século XX, há importantes mudanças na economia e como os estados e a sociedade atuam também, tanto na criação como na distribuição da riqueza. Falar rapidamente, lembrar que John Maynard Keynes, economista britânico, cujas ideias mudaram fundamentalmente a teoria e prática da macroeconomia da época, bem como políticas econômicas instituídas pelos governos, a partir da década de 30, no século XX passado, critica os chamados economistas neoclássicos, propondo um aumento da intervenção estatal na economia, como modo de corrigir os malefícios gerados pelo sistema capitalista de produção. Nesse sentido, propõe reformas para melhor distribuir a riqueza criada. E a partir desse período, da década de 30 do século passado, os direitos humanos fundamentais foram consagrados em instrumentos jurídicos nacionais e também internacionais, exigindo inicialmente uma intervenção do poder público estatal, principalmente os faceres, para os italianos, ou seja, as obrigações de fazer, principalmente por meio de políticas sociais e positivação dos chamados direitos sociais. Posteriormente, com o chamado movimento verde, mais exigências da população geraram novos compromissos dos estados, como a gente gosta de chamar, no processo de dinamogênese. Aos poucos surgem também leis ambientais e até mesmo a constitucionalização do direito ambiental, como ocorreu no Brasil na Constituição de 1988. Portanto, na segunda metade do século passado, em especial a partir da década de 80,
aumentou-se significativamente a preocupação com o meio ambiente, juntando-se definitivamente o termo desenvolvimento com sustentável. Tá? Frise-se que o compromisso da comunidade internacional com o meio ambiente, ou seja, o planeta, foi confirmado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, tá? No seu chamado relatório Brundtland, tá? Nosso Futuro Comum, que estabelece o conceito de desenvolvimento sustentável, tá? De uma forma extremamente rica, tá? E atual. Tá? Desde então, tá? O desenvolvimento, e aí não tem mais como não falar de desenvolvimento sustentável, mesmo que a gente não utilize a terminologia, né? Quando pressupõe desenvolvimento sustentável, significa aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias e futuras necessidades. Né? Como se sabe, a sustentabilidade tem raízes no direito ao desenvolvimento. Ocorre que o último surgiu inicialmente em decorrência das relações entre direito e economia. Era a primeira perspectiva do desenvolvimento, era chamado PIB per capita. Né? Quanto mais rico, mais desenvolvido. Né? O desenvolvimento passou, posteriormente, a ter não apenas uma perspectiva social, como também ambiental, na medida em que explicita uma preocupação com a diminuição da desigualdade e um caráter solidário com as gerações futuras, como anteriormente expliquei. Observe-se ainda que o direito ao desenvolvimento, que é um direito de terceira dimensão, né, ou seja, da segunda metade do século XX, apresenta-se numa perspectiva intergeracional, com uma diminuição da distância entre o que a gente divide tradicionalmente no direito, público e privado, e com outros elementos além do econômico, né, que é o que a gente chama de processo de funcionalização do direito. A partir de então, consolida-se, né, os estudos sobre desenvolvimento, né, com o conceito de desenvolvimento integral, desenvolvimento sustentável. Né? E esse desenvolvimento sustentável, ele tem inicialmente 3 perspectivas, não mais uma, né, mas 3. Inicialmente, ele, num segundo momento, ele vai ter a dimensão econômica, chamado profit, a dimensão social, people, e a dimensão ambiental, planet. Né? Então, nós vamos ter os chamados 3 P's da sustentabilidade: people, planet and profit. Tá? Então, essa é a perspectiva do desenvolvimento, que é um caminho, né? E a sustentabilidade, que é o fim a ser alcançado. O tripé de sustentabilidade, né? Ou chamado triple bottom line, pode ser representada na ilustração aqui abaixo, né? Os 3 P's da sustentabilidade, como eu disse há pouco, people, planet and profit. A ilustração sintetiza a teoria formulada por John Elkington em 1994, né? Que foi considerado como o decano do movimento de sustentabilidade corporativa há 3 décadas. Né? Ele foi fundador, né, e desenvolveu uma série de estudos sobre sustentabilidade e continua desenvolvendo, né, esses seus estudos e trabalhos, né, para instituições e empresas, né, principalmente. Tá? O chamado triple bottom line, ou simplesmente tripé de sustentabilidade, né, pensado e organizado por Elkington, foi também um dos precursores de responsabilidade social e ambiental em grandes instituições, né? E que afirma que, para ser sustentável, uma organização ou negócio deve ser financeiramente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável. Ou como eu prefiro em Inácio Sachs, né? Socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente sustentado no tempo. Né? Portanto, o chamado TBL, Triple Bottom Line, consiste em 3 pilares de sustentabilidade: lucro, pessoas e planeta. Destina-se a medir o desempenho financeiro, social e ambiental de empresas e instituições durante um período no tempo. Apenas uma instituição que produz um relatório com TBL, né, leva em consideração, isso que é fundamental, o seu real custo, né,
das atividades desenvolvidas por essa instituição, que pode ser um Estado, pode ser uma organização internacional ou simplesmente uma empresa, né? Então, repito, somente uma instituição que produz um relatório com TBL leva em consideração o custo total envolvido nas suas atividades, porque às vezes uma atividade ela é lucrativa, mas ambientalmente não sustentável, né? Então, por isso que precisamos sempre estar atentos, né, a essa perspectiva, né? Muito bem. As 3 premissas básicas do Triple Bottom Line podem ser sintetizadas dessa forma: lucro, pessoas e planeta. Tá? Pessoas, sustentabilidade social, diz respeito às atividades que mantêm relação... Professor Vladimir, se me permite, estamos a 5 minutos do nosso término, ok? Pode deixar que eu vou correr aqui, então. Bom, para adiantar um pouquinho, para a gente entrar nos outros pontos, né? Então, vamos ter a perspectiva do lucro, pessoas e planetas, né? Como que a gente junta isso, né, com a governança, né? Como que a gente traz esse elemento pluridimensional de sustentabilidade, né? Porque além da perspectiva única de desenvolvimento econômico, depois o desenvolvimento através dos 3 P's, né? Temos estudos a partir da década de 90, né? Spangenberg e outros, né, que vão usar um referencial, que é a interpretação do desenvolvimento sustentável enquanto um fenômeno que extravasa essas 3 dimensões econômica, social e ambiental, né? E nessa obra, pouco explorada, né, ainda no Brasil, né, ele, né, apresenta a figura de um triângulo cujos vértices representam as dimensões econômica, ambiental e social do desenvolvimento sustentável. Na segunda edição do livro, porém, a representação do triângulo dá lugar a um prisma, reconhecendo uma 4ª dimensão, que é a chamada política institucional ou governança, de importância capital para a concretização do desenvolvimento sustentável. Tá? E aí, eu chamo a atenção que na pandemia, né, tem nos mostrado como um problema de saúde pode impactar profundamente a economia global, né? E muitas vezes traz escolhas, né, trágicas, como sairmos de casa para ganhar o pão, né, e nos expormos ao vírus, ou ficar no isolamento social e morrermos de fome, né? E que isso é um grande desafio aí que nós temos, né? Mas, por outro lado, na mesma perspectiva, né, a gente tem que olhar que, dentro dessa ideia, né, colocada por Spangenberg, né, a ONU abraçou o conceito de desenvolvimento sustentável pluridimensional na Declaração de Joanesburgo sobre desenvolvimento sustentável, resultado da Rio+10 em 2002. Reconheceu a necessidade de avançar e fortalecer pilares interdependentes e mutuamente apoiados no desenvolvimento sustentável, né? Na Rio+20, em 2012, fez isso novamente, assinalando a importância de um quadro institucional que o desenvolvimento sustentável, né, o integrasse, as 3 dimensões de uma forma equilibrada. Esse quadro institucional converteu-se justamente na própria Agenda 2030 dos ODS, Projeto de Governança Global para o período pós-2015. Tá? Pós-2015. Um minutinho só. Opa. O importante, né, ou seja, e a conclusão que a gente quer chamar a atenção, né, é que a sustentabilidade, né, ela é um grande objetivo hoje mais do que nunca. Né? Enquanto o desenvolvimento sustentável é o caminho para se chegar a essa sustentabilidade. O tema sustentabilidade traz diversos desafios complexos. Busca-se reverter a mudança climática, conservação da água, aliviar a pobreza, né? Também englobar estudos, né, como comércio justo, ética e apoio, né, às comunidades locais, além, é claro, né, do próprio bem-estar e felicidade. Sendo assim, o verde é fundamental, mas não é suficiente na 3ª dimensão dos direitos humanos.
Exige-se ainda o céu azul para as ideias que se abrem para novos oceanos azuis de oportunidade e redesenham planos para a prática de todo tipo de atividade, inclusive de negócios e instituições sustentáveis. Portanto, a mensagem que a gente quer trazer, né, trata-se de, sim, reduzir, reciclar e reutilizar, mas também, sobretudo, repensar. Pessoas, planeta e lucro é o referencial teórico que exige novos sistemas de pensar, né? Novas medidas de desempenho e também a visão e a coragem dos líderes e estudiosos e principalmente da população para mudar a produção, consumo, entre outras práticas que afetam todos. Apesar de algumas mudanças serem vistas, né, como uma ameaça, outros percebem as novas oportunidades. Portanto, é hora de pensar e agir de forma diferente. É hora de parar de viver do passado e pensar no futuro de instituições e negócios, que não são máquinas, né? São sistemas dinâmicos que vivem e adaptam-se e crescem, né? Nesse sentido, vejam que, apesar de tantas perdas e tragédias, né, a boa oportunidade que essa pandemia nos traz. E digo isso com tristeza, pois já são dezenas de milhares de mortes apenas no nosso país. Quase 120 mil vidas perdidas na atualidade. Porém, esse período de confinamento tem nos mostrado o valor e a relevância da solidariedade, assim como o nosso modo de vida atual causou tantos problemas e consequências desastrosas, né? As determinações, por exemplo, da OMC, né, no regulamento sanitário, né, as condutas dos Estados-partes no que tange à saúde pública, vêm delineadas num documento que foi assinado em 2005, que é de hard law, né? Então, o regulamento da pandemia internacional, né? Portanto, pandemias como a Covid-19 são exatamente o foco para o qual se destina esse regulamento internacional. Inicialmente, né, e aí eu poderia ler uma série de dispositivos, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade para as perguntas, né? Inicialmente, né, a China, que é Estado-parte do referido regulamento, né, cuja natureza jurídica é de tratado, né, poderia vir a responder por questões de informação, né, a respeito da pandemia, e isso vem sendo muito ventilado no cenário internacional, por conta do artigo 7º do regulamento, cuja a redação diz que é direta e imperativa os seguintes termos: cada Estado-parte, né, que tiver evidências de um evento de saúde pública inesperado ou incomum dentro do seu território, independentemente da sua origem ou fonte que possa constituir uma emergência de saúde pública da importância internacional, deverá fornecer todas as informações, né, de saúde pública relevante à OMS. Nesse caso, aplica-se na íntegra o artigo 6º. Tá? Portanto, o dispositivo exige que os estados forneçam à OMS informações de saúde pública. Tá? Isso, né, é do ponto de vista da hard law. Mas aonde eu quero fechar a nossa palestra, a nossa reflexão de hoje, são nas recomendações da OMS no caso de pandemia como da Covid-19. E que aí sim, né, dentro dessa grande regulamentação e ajudando a hard law, estão as soft laws. Né? Portanto, para além das determinações de hard, né, da OMS, a organização também tem a prática de recomendar conduta de estados em caso de epidemia e pandemias. Né? Recomendações que vêm previstas no próprio instrumento constitutivo da organização, o artigo 2º-K da Constituição da OMS. Tá? O artigo 23, na mesma Constituição, deixa, tratado constitutivo, assente que a Assembleia de Saúde terá autoridade para fazer recomendações aos Estados-membros com respeito a qualquer assunto dentro da competência da organização, entre outros. Né? Então, não há dúvida, assim, de que os Estados-membros devem respeitar as recomendações provindas da organização em casos de pandemia, transnacionais, cuja legalidade decorre do próprio instrumento constitutivo da organização. Então, a hard law se concretiza nas soft laws. Né?
Então, o fato de estar diante de norma de soft law não impede que se reconheça que os comandos dali provenientes devem ser seguidos pelos estados, tá? Dados que as recomendações salvaguardam essas características pela sua expedição mais fácil, que independe da conclusão, tá? Eu quero observar, portanto, que essas recomendações têm sido extremamente eficientes e cogentes em razão da referida governança global que nós temos hoje. Mesmo em estados como o brasileiro, que tem sido resistente em suas implementações pelo governo federal, vez que os demais entes federativos, estados-membros, municípios e o Distrito Federal, em suas competências, têm seguido as recomendações, assim como decisões judiciais, né? Em suas diferentes instâncias, têm se fundamentado nas mesmas normas de soft law, portanto, dando cumprimento e obrigatoriedade a estas normas, né? Fenômeno semelhante ocorreu também em matéria ambiental, como, por exemplo, no Protocolo de Quioto. Entre os principais emissores de gases de efeito estufa, somente os Estados Unidos não ratificaram o protocolo. No entanto, continuaram com responsabilidade e obrigações definidas pelas convenções quadro das Nações Unidas sobre mudança climática, né? E mais do que isso, né? A partir, né? Mesmo que enquanto nível federal a administração norte-americana mantinha-se inabalável, na administração Bush, por exemplo, diversos estados já ensaiavam algum protagonismo nos debates ambientais, desde a década de 90, e começaram a ganhar mais espaço, né? O exemplo mais claro do comportamento dissidente adotado por governos estaduais foi a Califórnia. Desde 2002, o referido estado, né, importante consumidor de automóveis, vinham aprovando legislação pró-climática, demandando da indústria automobilística a produção de veículos mais eficientes que emitissem menos quantidade de dióxido de carbono. Em outras palavras, essa governança global permite, né, um maior fortalecimento, né, da chamada soft law, seja pelo desdobramento, né, de hard laws, né, que ramificam-se em soft laws, né, como também por entes internos, divisões, por exemplo, entes federativos, como no Brasil, que acabam adotando essas soft laws no direito estadual, municipal, distrital, ou através de decisões judiciais que dão concretude, né, a essas soft laws. Então, mostrar que, apesar de todos os problemas, né, nós temos uma mensagem muito positiva, não apenas em relação à soft law, mas essa governança global que cada vez mais, né, tem trazido efeitos muito positivos, como aconteceu na crise de 2008, na queda das Torres Gêmeas em 2001 e agora, em 2020, durante a pandemia do coronavírus, né? Muito obrigado e fico à disposição para perguntas, esclarecimentos, etc. Agradeço, professor Vladimir, pela magnífica exposição. Deixa eu verificar se há alguma pergunta específica para este painel. Me parece que não há perguntas. Então, desde já eu agradeço muito sua presença, sua disponibilidade e reitero o nosso agradecimento por ter nos brindado com essa excelente exposição, professor Vladimir. Muito obrigado, uma satisfação. Agradecer a todos aí que estão nos ouvindo, né? E me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos, dúvidas, né? Enfim, né? O debate está lançado e fico à disposição, né? E desejo a continuidade em excelente nível com a professora Maria Estela Bastos, né? Tenho certeza que teremos uma primorosa palestra de fechamento, né? E também parabenizando os demais que me antecederam. Uma boa noite, muito obrigado. Boa noite, dou por encerrado o presente painel.